por que demora assim um ano? É de convencer os caras? Tem que apresentar o produto? Como é que funciona essa parte, Gabriel? É juntar a SUSEP, né? Isso aí. A hora que a gente apresentou, a primeira vez que a gente apresentou o seguro, a SUSEP não conhecia, né? Não tinha nenhum histórico aqui no Brasil e tal. E começaram a vir uma série de dúvidas, né? A primeira delas, e a que eu mais respondia, mas isso não é um seguro, isso é um derivativo. E a gente falava, não, é um seguro. E aí, para quem tá ouvindo, né? De repente, não é tão acostumado nesse linguajar, a diferença de um seguro para um derivativo, ela é simplesmente o fato do seguinte, imagina um produtor rural que ele tem um milho. Ele tá plantando milho. E ele tem medo que esse milho, que o preço caia. Então, ele vai no mercado futuro e ele contrata uma opção. Ele compra uma opção de venda daquele preço, daquele milho. Aqui, nesse caso, ele tem o milho. Mas se ele não tivesse o milho, ele quisesse só apostar no milho e comprasse um contrato para fazer a garantia, isso seria um derivativo. Então, o derivativo você faz uma aposta e você não tem necessariamente... Você não precisa ter o bem. O seguro, exatamente, é um derivativo, só que você obrigatoriamente tem que ter o bem. Então, trazendo para o nosso mundo, você não pode fazer um seguro de carro se você não tem o carro. Você não tem o carro. Você não pode fazer o seguro contra o evento do carro do seu vizinho. Se bater o carro do seu vizinho, você ganha dinheiro. Se você pudesse fazer isso, seria um derivativo. Entendi. É como se fosse uma aposta, né? Exato. Então, o que a SUSEP falava, isso é um derivativo climático. Eu falei, não, isso é um seguro, porque a pessoa tem a exposição ao risco. A pessoa, o produtor ou a empresa. Então, nós passamos um ano tendo que provar para ela que dava para fazer essa operação vinculando, desde que a pessoa tenha. E esse é o princípio básico do seguro. Você tem que ter exposição ao risco. Você não pode fazer uma aposta, você não pode ganhar dinheiro com seguro e tudo mais. Sim. Foi esse lenga-lenga. Foi vai, volta, vai. Acho que foi necessário você fazer toda essa discussão e tal. Passado um ano, eles aprovaram o nosso produto e, por alguma razão, aprovaram e falaram, agora a gente não vai aprovar mais nenhum. Não sei, sentaram em cima dos outros pedidos e aí o mercado ficou assim... Existiam outros players tentando entrar também nisso? Até então, não. Quando a gente aprovou o nosso produto, aí o mercado começou a ouvir falar, porque a gente já começou a rodar, oferecendo... E aí as outras seguradoras começaram a se mexer e tentaram mandar para a SUSEP logo depois que a gente já tinha aprovado. E aí, por alguma razão, parou ali. Mete um Ctrl+C que já tem pronto? Provavelmente. Mas sei que você não sabe por quê? Cara, não sei. Ficaram uns 2 anos assim, sem aprovar nenhum paramétrico. E aí, a gente ficou sozinho com esse produto. E o que parece maravilhoso não é uma situação tão maravilhosa assim. Porque quando você é o único a vender um produto totalmente revolucionário... Não difunde, né? As dúvidas são enormes. Você tem poucos... promotores do produto e muitos detratores, porque aqueles caras que ainda não conseguiram aprovar, eles vão falar mal, vão querer... Então, foi uma situação difícil, porque a gente falava, poxa, só a gente tem o produto, um monte de gente fala que o produto parece bacana e não conseguia vender, porque você não tinha gente conhecendo. Então, aí depois, em 2018, 2019, a SUSEP destrava isso, aprova aí uma série de outros produtos e o mercado está evoluindo desde então. O governo também criou uma linha de subvenção federal específica para o paramétrico. Assim, eu tenho muito orgulho desse início do paramétrico. É um produto que eu aposto bastante. Eu acho que ele tem muitos pontos ainda a serem analisados na hora da contratação. Tem algumas coisas que eu concordo, tem outras que não. Eu vejo algumas pessoas querendo colocar esse produto para pequenos produtores e pequenos e médios produtores lá na ponta. Eu tenho meus receios com relação a isso. O produto paramétrico, o principal risco desse produto é um risco de base, que a gente chama. Explica mais sobre esse produto aí. Acho que até para quem não conhece, né, qual a diferença de um seguro paramétrico e um seguro normal, um seguro tradicional. Boa. O seguro tradicional, vou pegar um seguro de lavoura. Tá. Faço um seguro de soja, eu faço uma garantia de 40 sacas. Então é o seguinte, se o produtor colher menos do que 40 sacas, eu vou lá e vou pagar essa diferença. Ele colheu 35, eu vou pagar 5 sacas para ele. Tá. Ele colheu 0, eu vou pagar as 40 sacas para ele. Desde que por eventos cobertos na pólice. Na pólice, tá. Eventos climáticos, primordialmente. O paramétrico, ele funciona da mesma forma, só que eu não vou avaliar a lavoura do produtor especificamente. Eu vou pegar um índice que representa a produtividade naquela região e eu vou falar, o índice está falando que a região quebrou 30%, quebrou 40%, quebrou 50%. Eu vou pagar a indenização com base nessa quebra regional. E a indenização é uma indenização combinada ou se quebrou 40%, toma aqui 40%, se quebrou 30%, toma aqui 30%? O parâmetro é totalmente combinado entre as partes. Tá. Então você pode falar, olha, eu quero que, dado que quebrou 40%, para cada percentual que quebrou, eu quero receber 2 sacas de soja. Ah, entendi. Isso aí você pode fazer. Isso tá na pólice.
Isso está na pólice. Você pode fazer tudo. Obviamente, de novo, tudo isso tem que fazer ligação com, de fato, a exposição que o segurado tem a campo. Não dá para ele fazer uma proteção que ele vai ganhar dinheiro se o evento climático acontecer, né? Sim. Mas isso tudo tem como combinar na pólice. Mas qual que é a dificuldade? Esse índice climático, ele pode ser tanto um índice de produtividade, um índice do IBGE, um índice da Conab, um índice de alguma instituição estadual, Emater, o SEAB, da aula do Paraná, tal. Eles lançam índices regionais e falam, olha, essa região aqui de Cascavel quebrou 30% essa safra. Então, você pode utilizar esses índices regionais. Ou pode ser um índice utilizando variáveis climáticas e você faz uma modelagem, uma simulação, uma estimativa de quanto que a produtividade teria de fato quebrado naquela região. Então, vamos dar se o produtor rural tivesse uma estação meteorológica na propriedade dele e fosse mensurando lá a quantidade de precipitação, temperatura, todas essas variáveis, em teoria, você conseguiria replicar o quanto que teria sido a produtividade de soja naquela propriedade, usando essas variáveis climáticas como dados de entrada. Tá. Mas um modelo, ele nunca é a realidade, ele sempre é uma simplificação da realidade. A ideia dele é isso, é você ser uma estimativa. Então, pode ser que o modelo fale, quebrou 30%, e o produtor tenha quebrado 50%. Ou quebrou 50%, o índice fala, e o produtor quebrou 20%. Isso é o risco de base. O modelo fala uma quebra, e a perda, de fato, no sítio, ali na chácara, na propriedade rural, é diferente daquilo que o índice está falando. E isso vai acontecer com o seguro paramétrico. O índice é como se fosse a média, né? Exato. Deve ter acima e abaixo. E aí, quanto menor o produtor rural, maior esse risco de base. Se você pega um produtor que ele planta em todo o município, bem provável que o índice do município vá representar o dele, né? dele. Agora, um produtor que planta 10 hectares num município que planta 500 mil, cara, esses 10 hectares pode sofrer um efeito muito pontual de um granizo, de alguma coisa, por causa do terreno, você tem um efeito maior de uma seca ou não, e o índice não refletir essa perda. É aí que eu acho o principal problema de você fazer um seguro paramétrico para um pequeno produtor. Como que você vai explicar? Imagina um produtor pequenininho lá no interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, perdeu toda a sua safra. E aí você vai falar para ele, mas sabe o que é? O índice quebrou só 20%. Ele vai ficar puto. Não vai entender, ele vai queimar o produto. Então, para pequeno, eu acho que esse produto paramétrico ele funciona de uma forma regional, muito boa. Se uma seguradora acha que esse produto, que acredita nesse produto, acha que o produto funciona, e ele de fato tem bons resultados passados, você consegue olhar, simular as perdas que foram nas últimas safras e utilizando o parâmetro, você consegue ter uma boa correlação, mas eu acho que ele é mais indicado para um produtor de porte muito maior ou para uma região. Então, de repente, para a seguradora faria sentido contratar um paramétrico. Como resseguro, por que não? Pois é, se ela tá cobrindo muito local ali. Estou ali com uma cobertura muito grande naquele local. No oeste do Paraná. Ela faz uma cobertura paramétrica que para ela o risco de base vai acontecer, só que ela entende o que é o risco de base. E ela vai conseguir modelar a situação ali para que na média, e principalmente nos anos catastróficos, aquela perda venha suprir, venha ser indenizada da maneira correta para ela. Perfeito. Agora, mas esse risco de base, ele é baseado no quê? O que é? É uma estatística anterior de períodos passados? Não, o risco de base é assim, se você... eu preciso fazer uma estimativa da produtividade da soja no município de Palotina. Tá? Eu preciso fazer essa estimativa. Como que eu faço hoje? Poxa, eu pego todas as variáveis climáticas que eu tenho acesso, sejam dados de satélite, ou sejam dados de estação meteorológica, e eu pego aquilo e eu falo, olha, então imaginando que todas as propriedades tenham recebido esse volume de chuva, esse volume de essa temperatura e tal, esse seria o resultado da soja plantada em determinada data. A produção ideal seria essa, Só que a chuva, ela não cai. Ela não cai uniforme. A chuva, ela cai de uma maneira muito desuniforme. Então, você pode ter no mesmo município caindo 40 milímetros aqui, 10 aqui e nada lá. Então, na média, ele vai chover ali mais ou menos o mesmo. Mas isso pode fazer com que você tenha diferenças. Então, você tem no mesmo município produtores quebrando e outros produtores... Rindo à toa. É difícil você ter... Quebrando menos. Bem menos, Isso, na hora que você pega um índice paramétrico para mensurar, você sempre vai ter um resultado médio. Você vai ter um resultado ali que não vai ser específico para cada produtor, mas ele vai representar muito bem a média daquela região. Então, se eu sou uma seguradora e eu tenho uma exposição naquela região, na média eu vou ter uma cobertura muito boa com um paramétrico. Perfeito. Eu sou um produtor individual, eu planto 20 hectares ali,
a chance desse índice paramétrico destoar muito da minha cobertura é enorme. Gigante. É. Então eu acho que o paramétrico ele tem que ser... E tem hoje produto de resseguro desenhado dessa forma, Gabriel? Eu não conheço nenhuma seguradora que utiliza hoje como resseguro. Tá. Mas eu acho que ele é mais factível para a seguradora do que para o produtor individual. Que são pequenas frações ali dentro de um todo, né? Eu me sinto mais confortável assumindo o risco de base como seguradora desse produto do que oferecendo a um produtor de 10 hectares um produto paramétrico. Eu acho que ali a chance de você queimar o produto é muito grande.